Boa noite, gente, boa noite. Ai, que bom encontrar vocês aqui, tudo bem? Um pouquinho mais cedo, né? Parabéns, Cleo, Jair, daqui a pouco ela tá chegando. O motivo da nossa antecipação, né? Hoje é aniversário da Cleo e aí eu tô começando um pouquinho mais cedo pra poder dar uma atençãozinha pra ela. Daqui a pouco ela chega do treino. E que bom que deu certo, né? É legal porque a gente tá mantendo o mesmo dia, só um pouquinho mais cedo. E a espiritualidade entende. Porque não é uma coisa que a gente faz sempre, né? A gente fica mudando o nosso evangelho por entre aspas, bobeira e o tempo todo. Né? Mas que bom que deu certo. Espero que estejam todos bem. Eu não vou demorar muito para começar, pra gente não se demorar, e porque hoje o tema é bem legal, é um tema bem... A gente vai iniciar, na verdade, o capítulo 22. É um capítulo que vai mexer com a gente, né? Então é isso aí. Então, enquanto a gente tá aqui papeando, se cumprimentando, vão pegando a aguinha de vocês para fluidificar, lembrando que é individual, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remédio. Procura não deixar uma jarra para todo mundo, não. Cada um com a sua garrafinha ou o seu copinho, tá? Me avisem se a música estiver alta, estiver atrapalhando, me fala, eu baixo um pouquinho o som, viu? E é isso, gente. Vão mandando aviãozinho, lembrando as pessoas que às 7 horas, que nosso evangelho tá começando, tá? Que a gente não vai até às 9. Então, para não se perderem no horário. De qualquer forma, vai ficar salvo, né, gente? Então, tudo bem. Para quem não puder fazer agora, faz depois. Tô com a garganta pegando um bocadinho, porque tô no final de uma gripe. Uma gripinha normal, mas é sempre uma gripinha, né? Chatinha. Muito bem-vindo para quem tá começando. Então a gente vai iniciar. Deixa eu mostrar para vocês a minha blusa nova. Eu vou subir, vou levantar para vocês verem. Olha. Jesus. Linda, né? Leão. A gente tem a força de Jesus. Então é isso, gente. Então vamos lá. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Já vamos iniciar a nossa... Obrigada, Isis. Leiturinha. Hoje vai ser no Gotas de Esperança. Faz tempo, né, que a gente não usa o Gotas de Esperança. Então vocês querem escolher mensagem par ou ímpar? Vamos rapidinho? Se vocês quiserem escolher, vamos lá. Vamos relembrar o nosso par ou ímpar. Pra gente abrir, porque eu vou abrir aleatório. Aí a mensagem que vier, eu leio. Carlinha, ímpar. Eu vou colocar o ímpar aqui deste lado. Jair, par. Ímpar. Ímpar tá ganhando. Vai fechar? Par. Empatou. Vamos desempatar. Vai desempatar agora, tá? Tá empatado. Vai desempatar. Bora. Pode repetir. Quem já falou pode... repetir não vai rolar, né? Vamos ver quem vem primeiro. Par ou ímpar? Vai, pode pôr de novo. Nilza, par. Ganhou par. Beleza. Nossa, veio uma enxurrada de par agora. Ótimo.
Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade está guardando pra gente iniciar o nosso evangelho já bem pacífico. Então, mensagem de número par. Eu acho que a gente já pegou essa mensagem 140. Mas sempre vem aquilo que a gente precisa, né? A fé é tranquila, não há necessidade de longas explicações, nem de se vestir de mistério, ou de ser pregada impositivamente. Tudo nela é calma e docilidade. Sou manso e humilde de coração, afirmou Jesus. Evite a fantasia, a exterioridade, a aparência. A fé é íntima, não tem roupagens próprias. Você tem uma fé que ninguém mais tem. Cultive essa fé. Coloque-a a serviço dos outros. Vibre com o Deus que age dentro de você. Nunca desfaleça. Compreenda sempre. A felicidade é filha do casamento entre o amor e a fé. Vou repetir essa última frase. A felicidade é filha do casamento entre o amor e a fé. Então aqui, não importa a religião, a fé é uma. Deus é um. E a gente aprende muito aqui com a doutrina espírita sobre a fé raciocinada. A fé que a gente não se engana, a gente aprende a ter a verdadeira fé, a nunca desistir. O que quer que seja que eu esteja passando, eu aprendo, eu sei que tem um motivo, existe um porquê de eu estar passando por aquilo. Eu não sei o porquê, Senhor, mas eu vou enfrentar. Essa é a verdadeira fé, que a gente não pode deixar de ter. E praticar a fé, ele é uma atitude. A fé é uma atitude, a gente tem que praticar e colocar a favor dos outros. Quanto mais eu tenho fé em tudo que acontece comigo na vida, eu vou estar dando exemplo para as pessoas. Esse é o grande objetivo, né? A gente ensinar a fé, praticar e ensinar. É isso. Senhor, eu não sei o porquê de eu estar passando por essa aflição, por essa tormenta, mas eu sei que é pro meu bem, eu sei que é pra minha cura, eu sei que eu tenho o Senhor do meu lado e nada me faltará. E eu sigo em frente. Esse é o ensinamento de hoje pra gente iniciar o Evangelho. Então vamos fechar nossos olhos. Fecha seus olhos, mentalizando a imagem de Jesus Cristo no seu lar. A gente vai iniciar o Evangelho agradecendo de todo o nosso coração a nossa vida para o nosso Pai maior, que é Deus. Agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade por esse momento, por essa reunião entre encarnados e desencarnados,
onde a gente vai aprender, onde a gente vai alimentar a nossa fé, a gente vai aumentar o nosso poder de cura, seja qual for a cura que a gente precise, que a gente necessite, seja a cura física, cura mental e espiritual. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Agradecemos a espiritualidade que se encontra presente, que vai participar do nosso Evangelho, que vai aprender junto com a gente, que vai vibrar com a gente. Agradecemos a espiritualidade responsável pela fluidificação das nossas águas, pela limpeza dos nossos lares. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Aí hoje a gente vai iniciar o capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou. São 2 itens nesse capítulo, tá? O primeiro é a indissolubilidade do casamento. É um tema muito amplo, muito vasto, como todos, né? A gente fala sobre casamento, não separeis o que Deus juntou. Seria um tema para 3, 4 evangelhos, né? Mas vamos tentar pegar o miolinho do assunto, né? Então eu vou ler a mensagem do Espírito, tá? De Allan Kardec, por Allan Kardec, né? Aí a gente discute, tá bom? Então vamos lá. Vou ler uma passagem de Mateus, tá? Lá na Bíblia. Os fariseus vieram também a ele para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais 2, mas uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus juntou. Mas por que então disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa uma outra, comete um adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também um adultério. Está lá em Mateus, capítulo 19. Aí vem a explicação do amigo espiritual. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Então, o que vem de Deus não muda, é eterno. Pode ser a época que for. É de Deus, é eterno. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo
os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então vocês estão entendendo por que lá, há milênios atrás, tinha essa lei, né? Jesus fala por conta da dureza dos homens. Então, as nossas leis vão mudando de acordo com o tempo, as leis humanas. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, comparando dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas em se tratar de casamento, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo, as leis, né? Aqui a gente lembra sobre aqueles países muçulmanos, né? As leis como muda, né? De país para país e por aí vai. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e noutro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. Interessante, né? Mas na união dos sexos ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente moral, que é a lei de amor. A lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir, ou seja, os dois, pai e mãe, cuidando, transportasse esses valores para os filhos, né? Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? Ele pergunta. De nenhum modo. O que se consulta, quer dizer, o que se busca, não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Assim é o casamento, né? A maioria das vezes. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, se diz que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, se diz que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Então tudo está bem quando a parte material está bem. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que frequentemente o que se une à força se separa por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar
se torna um perjúrio se dito com uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus: a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne. E quando Jesus disse: vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. Aí a gente vai para o último itemzinho. A lei civil é, então, supérflua. E é preciso retornar aos casamentos segundo a natureza. Aqui é uma pergunta. A lei civil, ela é supérflua. É preciso retornar aos casamentos segundo a natureza? Quer dizer, como era antigamente, né? É preciso? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. É como a gente fala, né, gente? A humanidade ainda precisa de leis. A gente ainda precisa de lei para regular as nossas relações. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o resultado da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Importante. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, ainda existe, já perderam o seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral. A gente já tá vendo isso um pouquinho, né, gente? Graças a Deus, esses preconceitos desaparecerem, né? Então, com o progresso moral, vai desaparecendo mais ainda. Que abrirá, enfim, os olhos sobre os males, sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. O que a gente tem visto, né? Tantas mortes. A lei do amor passou bem longe. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares, com certeza é mais humano. Finalizamos a nossa leitura do Evangelho. Então, bora lá. Eu vou ler as minhas considerações e aí a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Como ele fala aqui, né, gente? É interessante a gente lembrar que no início da humanidade não se existia os vícios morais. Então eles vêm depois, né? Lá na antiguidade, né? Não se existia vícios morais. Kardec, nas obras, ele fala que a gente tinha o instinto
de conservação, né? Para quem estuda Kardec, ele explica através dos espíritos que existia o instinto de conservação. O que fazia o instinto de conservação, né, gente? Me fazia fugir do animal que queria me pegar. Fazia até com que eu atacasse um animal que quisesse me comer, né? Aí você fala assim, poxa, é certo eu atacar um animal? Claro que não, desde que eu não seja a presa dele. Aí claro que eu vou me defender, né? Óbvio que isso hoje em dia é muito mais difícil, né? Mas antigamente existia essa lei de conservação. E isso está na ordem natural, gente, do processo de evolução natural, né? Como a gente vem vindo com o progresso moral. O problema é que na sequência das nossas... da nossa evolução, esse instinto, ele foi se transformando em egoísmo. Em egoísmo só. Que aí é que vem o perigo, é aí que mora o perigo, né? O egoísmo. Segundo Allan Kardec, o que vem primeiro? O orgulho. O orgulho, ele vem primeiro. É onde eu acho, pelo orgulho, eu vou achar que eu sou melhor que os outros, né? Tudo meu é melhor. Depois vem o egoísmo. Por quê? Que aí é quando eu vou querer tudo pra mim, porque eu sou melhor. Aí entra o egoísmo. O que é o egoísmo? É fruto do orgulho. E aí a falta do autoconhecimento, né? Eu não sei quem eu sou, eu não me conheço. A falta, né, do autoconhecimento, isso é uma grande armadilha. Agora, o trabalhar, gente, para eu poder me relacionar, eu ter o meu autoconhecimento, é o remédio para tudo isso. É o remédio, o autoconhecimento, aliás, para tudo. E lá, gente, nesse início, lá atrás, né? Se a gente encontrava um companheiro, né? Uma companheira, e ia-se até o fim, né? Não se separava por motivos que fossem muito fortes. Então a maioria dos casamentos iam até o fim. E nem por interferências, né, do mundo que existe hoje. Isso não significa que a gente, como ele fala aqui no texto, né, que a gente tenha que voltar ao estado de simplicidade, ao estado da ignorância, né? Tem que ficar casado, enfim, não tem que voltar para esse estado. Hoje, na convivência, a gente tem que resgatar esse não separeis o que Deus juntou. Se Deus juntou, não faz sentido querer separar. A gente vai entendendo melhor isso. Mas a gente sabe que por vezes não foi Deus quem nos juntou, né? Aí tem e para esse assunto, né? Eu peguei a questão 900, eu marquei aqui para não esquecer, 940, para a gente entender um pouquinho melhor do Livro dos Espíritos, tá? Allan Kardec pergunta assim, ó:
A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência? Eles respondem: muito amargos, realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Que a gente não é obrigado, né, a conviver com aquela pessoa que nós não somos simpáticos, né? Aí vem a doutrina espírita, né, gente, resgatar isso, não no sentido de normalizar, de vulgarizar a separação, tá? Tem uma fala de Emmanuel, que ela é muito forte. Emmanuel fala assim: aqueles que abandonam seus relacionamentos justificando não serem compreendidos não encontrarão paz. Vou repetir. Aqueles que abandonam seus relacionamentos justificando não serem compreendidos não encontrarão a paz. Se eu abandono, né, um companheiro, uma companheira, alegando que ele não me compreende e eu vou atrás de outra pessoa, que aí entra o autoconhecimento, provavelmente eu não vou encontrar. Muito provavelmente eu não vou encontrar. É difícil porque eu também tenho que me esforçar para compreender o outro. A gente tem que entender que assim, eu não posso transferir para o outro a responsabilidade de me fazer feliz. Isso não existe, né? Ah, você é obrigado a me fazer feliz. É o caminho para a infelicidade. É o caminho para a infelicidade. Nunca ninguém vai compreender a gente completamente. Não no planeta que a gente vive. Não no nosso nível de evolução. Nunca ninguém vai compreender a gente. Entendam isso. Eu até lembrei, né, gente, aqui, tá lá na oração de São Francisco, né? Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu faça mais pelo outro do que o outro por mim. Daí vem a caridade, vem o amor, né? Eu bato nessa tecla do autoconhecimento, que vai aumentando. Então, à medida que o meu autoconhecimento vai aumentando, daí sim, eu vou ter mais segurança de saber se o casamento é saudável ou não. Ou se aquela relação que eu vou embarcar é boa ou não. Se eu estiver livre do meu orgulho, do meu egoísmo, eu vou conseguir enxergar isso na relação, mesmo dentro do casamento. Porque se a gente desiste da relação pela metade, sem tentar, né, gente, tentar, se esforçar,
o processo do amadurecimento das nossas almas vão se interromper, vão ficar interrompidas, necessitando um resgate no futuro. Isso se foi Deus que juntou, né? Pode acontecer de eu me juntar com uma pessoa realmente pelos valores de Deus, pelo amor, mas se no meio do caminho acontece alguma coisa que eu não me esforce e eu já de cara me separo, claro que a gente vai ter um resgate. E aquelas relações onde as pessoas sofrem, se martirizam, se machucam, se desesperam, né? Onde a união não foi, como fala no Evangelho, né? Foi por puro interesse material, vivem infelizes. A doutrina espírita explica. As relações não são indissolúveis. Não são indissolúveis, mas tem que se tomar muito cuidado de não gerar um resgate futuro, mas por conta de mágoa, de ódio, sentimento de vingança, traições, coisas pesadas, né? Que aí o resgate é pior, óbvio, né? Estamos indo pro final. A gente tem que lembrar, a gente sempre conversa muito, né, sobre isso, sobre planejamento reencarnatório. Então a gente tem que lembrar que a gente faz um planejamento antes de reencarnar. E uma das escolhas, gente, é não casar ou casar, né? Antes da gente reencarnar, junto com os nossos mentores, amigos espirituais, sempre num nível maior que o nosso, né? De acordo com o que a gente precisa para evoluir, a gente escolhe o casamento ou o não casamento, tá? Mas é claro que nem sempre se cumpre, tá? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui na Terra, né? Mas a gente sabe que a grande maioria reencarna para casar, né? Como ele fala também aqui, mesmo para casar, para ter filhos, né? Ajuda nas reencarnações, enfim. E essa escolha ela é feita antes de reencarnar. O Espiritismo, na obra ai meu Deus, me fugiu o nome agora. Eu não anotei aqui, eu esqueci o nome do Espírito. Em uma das obras, explica 5 situações de casamento, gente. Tem 5 situações de casamento, tá? Vai ser fácil da gente identificar. A primeira é o casamento acidental. Casamento acidental. É aquele casamento, ele não foi programado no plano espiritual, tá? Normalmente são casamentos feitos por espíritos ainda primários, muito indisciplinados, muito desequilibrados, né? Que se juntam. Casam por impulsos, né? Normalmente por impulsos totalmente materiais, principalmente o sexual. Então não existe em hipótese alguma encontro de almas. Esse é o acidental. Aí vem o casamento provacional, casamentos provacionais. Esse casamento provacional, gente, é o que mais existe na Terra.
É o que mais existe aqui na Terra. É o encontro de duas almas difíceis que se gostam. Essas almas até se gostam, se amam. Mas por serem difíceis, elas têm dificuldades em conviver. Então, por exemplo, quando elas se separam, sentem falta um do outro. Mas quando se junta, é difícil o convívio. Aí vem o terceiro, né? São os casamentos sacrificiais. Os casamentos sacrificiais, ele já é um pouquinho mais difícil da gente encontrar. Aliás, perdão, não é tão difícil. Vocês vão entender. No casamento sacrificial, gente, uma das almas, um dos espíritos, é mais elevado do que o outro. Tá? Então, um é mais elevado e o outro é menos adiantado. Essa alma que é mais adiantada tem mais amor, tem mais paciência. E o outro é mais difícil. Um vem para resgatar o outro que ficou para trás. E a gente sabe, né, gente, que isso acontece mais com as mulheres na condição de sacrifício. Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô... sou feminista, não, pelo amor de Deus. É que a gente vê muito mais, né, gente, a mulher na situação do sacrifício, tentando resgatar aquele marido, né, aquele homem difícil, cheio de vícios, problemático, né? Então a gente vê esse tipo de casamento sacrificial, a gente também vê muito aqui na Terra. Aí tem o quarto tipo de casamento, que são os casamentos afins, onde os dois estão já melhor, né, em evolução, já estão bem, já existe harmonia entre eles. Já existe um pouquinho menos aqui na Terra, né, esse tipo de casamento. Então, entre eles, na relação deles, não existe drama. Entre eles não existe drama. O drama vem de fora, por exemplo, um problema de saúde, um problema com filhos, trabalho, que seja, né? Então, o drama não está entre eles, porque os dois são elevados. O drama está fora. Eles conseguem caminhar juntos. E o último tipo de casamento, que é o quinto, que são os casamentos transcendentais. Os casamentos transcendentais, gente, os dois têm elevada condição espiritual. Elevada. Esse casamento, esse encontro transcendental, ele eles não reencarnam pelo casamento em si, mas pela obra. Eles reencarnam pela obra que eles vão realizar juntos. Então eles vão realizar um trabalho coletivo na comunidade onde eles vivem, né?
A gente vê muito isso em instituições religiosas, né? Em igrejas, pastores, né? Nas casas espíritas, os trabalhadores, né? Casais que trabalham juntos em prol de uma instituição. Então são casamentos transcendentais. Eu até coloquei aqui, gente, eu acho que o maior exemplo de um casamento transcendental é o de Maria e José, onde eles reencarnam, se encontram para trazer o cara mais importante da Terra, né? Então é o exemplo do casamento transcendental. Então, gente, para finalizar, a gente tem que entender que planejamento reencarnatório não é destino, né? Eu fiz o planejamento, né? Eu tô lá no plano espiritual, eu vou ter que seguir. A gente sabe que não. Ele não é necessariamente aquilo que vai acontecer. O planejamento é o plano do mundo espiritual para que a gente cumpra. É a melhor rota que a gente faz para seguir. Só que nem sempre a gente consegue andar nessa rota, né? Porque no meio do caminho vem os nossos erros, né? E aí o que é programado não segue até o final, né? E aí, só pra gente finalizar essa parte de casamento, gente, por exemplo, muitas pessoas, o que acontece? Pessoas reencarnam para não casar e outras reencarnam para casar. Essas que reencarnam com um planejamento para não casar, elas podem reencarnar e seguir o planejamento e realmente não casar. Por isso que a gente tem que começar sempre, né, gente, o não julgamento. Aquela pessoa tá com não sei quantos anos e não casou. Pode estar no planejamento dela, né? Assim como essa pessoa pode ter planejado não casar e no meio do caminho casa. Não que ela vá ser infeliz, mas pode ser que ela tenha reencarnado, pode ser não, provavelmente reencarnou com o não casamento com o propósito de muitas coisas, né? Existem vários fatores da pessoa, do espírito reencarnar com o não casamento, passar por provas, expiações, e aí no meio do caminho casa. Da mesma forma, aquela pessoa que se programa para casar, ela pode vir e não casar. E ela também pode vir e casar. E não necessariamente casar com a pessoa que ela combinou lá no plano espiritual. Pode acontecer, né? Todos nós aqui, podemos ter casado com pessoas que não foram do nosso planejamento. Mas tá tudo bem, o importante é o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? É a gente não aumentar os nossos débitos com essa pessoa. Eu não sei se ela é do meu combinado ou não, mas eu vou fazer o meu melhor, mesmo que eu tenha que vir a separar, né? Que é o que eu falo, não contrair débitos no sentido de mágoas,
prejudicar o outro, se eu tiver que me separar, que eu faça uma separação justa, no sentido de não ter mágoa, deixar vir o perdão, mesmo que ele venha depois, né? Mas que o perdão aconteça. Ah, Paula, mas eu me separei, eu perdoei meu marido, ou eu perdoei a minha ex-mulher, ela não me perdoou, e aí? Tudo bem. Se você realmente perdoou do coração, você cortou o seu laço, acabou. Você não tem mais nada, você não deve mais nada. Né? De repente pode ter outros resgates, mas você já solta o laço, porque você realmente perdoou. Então, por isso trabalhar, como ele fala, a relação no máximo do carinho, da caridade, da irmandade, né? Sempre estar se pondo no lugar do outro. E só numa última instância pensar na separação, né? Que é o que a gente fala aqui. Se eu for ficar andando de galho em galho porque o outro não me compreende, então eu tenho que parar. Eu tenho que parar e me analisar. Ficar sozinha. Trabalhar o autoconhecimento. Senão eu vou estar fazendo só coisa errada, só contraindo débitos com as pessoas, em relacionamentos. Né? E aí, gente, pra gente finalizar, Marinilza tá perguntando se a gente começou mais cedo. Sim, Ma, eu coloquei no Instagram, nas pílulas, que a gente ia começar hoje às 7, mas vai ficar salvo. Depois você faz, fica tranquila, viu, Ma? Vai chegar os dias, vai chegar o tempo em que todas as relações vão ser baseadas, vão ser pautadas pelo sentimento divino, que é o amor. A gente vai chegar. Como a gente fala dos casamentos transcendentais, né? Vai chegar o dia em que todas as relações serão transcendentais, né? E aí, como disse Jesus, que nós seremos conhecidos pelo amor, nós seremos conhecidos por tanto amar. E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Agradeço vocês pela compreensão, da gente ter puxado um pouquinho mais cedo. Como eu falei, vai ficar salvo, tá? O nosso evangelho. E pensemos nas nossas relações, gente, né? Eu posso dar o meu depoimento. Eu sou separada, né? Eu me separei, tive um casamento maravilhoso, aonde a gente tentou de tudo, né? Mas quando a gente vê que realmente o amor acabou, eu penso assim, poxa, mas fui unido por Deus? Foi. Mas em alguns momentos a gente vai se distanciando. Isso acontece muito, né, gente? Mas a gente lutou até ver que não dava.
Então, vamos finalizar em paz, em comunhão. E tudo bem, amigos, irmãos na vida, né? Perdão, a gente não tem nem o porquê não perdoar. Então que a gente comece a pensar dessa forma, né? Como a gente fala, é muito difícil um casamento, os dois últimos que eu falei, né? O afins, os casamentos afins e os transcendentais, é muito difícil. Mas que a gente possa manter a felicidade um do outro até o fim, mesmo que esse fim chegue. Que a gente não se machuque e mais ainda que um não machuque o outro. Seja sempre o exemplo. Mude o outro pelo exemplo, né? Por isso que a gente está aqui estudando a importância da gente ter essa visão espiritual de tudo, né? Então vamos finalizar o nosso evangelho, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento, agradecer por mais esse alimento espiritual que a nossa alma precisa tanto, que a gente possa colocar esse amor, esse sentimento divino que é o amor em todas as nossas relações, em todas as relações, seja dentro da nossa casa, com o companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, principalmente dentro do nosso lar. Que a gente tenha esse sentimento transcendental e que a gente possa compartilhar com todas aquelas pessoas que passarem por nós, perdoando, compreendendo, sempre vibrando coisas boas para todos. Agradecemos a espiritualidade que está aqui com a gente, já fluidificou as nossas águas, já aplicou os passes, limpou cada ambiente do nosso lar, tivemos curas e estamos prontos para mais uma semana abençoada de luz, de trabalho, de serviço, principalmente com o próximo. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Gratidão, gente, fiquem com Deus, uma semana linda. E semana que vem, normal, voltamos ao nosso horário normal. Eu achei que a Dona Cléo ia chegar, ainda não chegou. Eu falar para vir dar um oi para vocês. Que assim seja, gente. Gratidão, vamos praticar, pratica o Evangelho. Tenha Jesus dentro do seu coração, na sua vida, na sua frente te guiando. E a gente vê as mudanças nas nossas vidas. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Semana abençoada.